Olá, querido, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você neste momento em que vamos louvar o Senhor, interceder, compartilhar a palavra do Senhor com você que me vê, que me ouve através desse vídeo. Pela graça e misericórdia de Deus, eu sou o pastor João, pastoreio a Frente Missionária na cidade de Independência, aqui no Ceará. E é uma satisfação poder compartilhar com você, neste momento, um pouco daquilo que Deus tem me feito entender e viver, porque só podemos falar daquilo que nós conhecemos. Não é conversa, não é simplesmente um meio de atrair a sua atenção, mas é a pura intenção de te ver guiando corretamente o caminho da vida, de acordo com o que Cristo Jesus te proporciona. Só depende de você. Quero orar neste momento, pedindo a direção de Deus e que o Senhor esteja conosco neste momento, nos fazendo entender e nos fazendo aprender de acordo com a sua palavra, e que o Espírito Santo dele determine em nossos corações o temor ao Senhor e a capacidade de nos rendermos a Ele, pois só assim teremos vida. Oremos. Santo Deus, amado e eterno Pai que está no céu, santificado seja o teu nome, que o teu reino venha sobre nós e que a tua vontade seja feita em nossas vidas, assim como é feito no céu. Deus bendito, tu que conhece e sabe todas as coisas, sonda os corações neste momento, tira as dúvidas, tira o preconceito, Pai, daquele que esteja me ouvindo neste momento e que por acaso, por alguma razão, não creia na tua palavra, que possam abrir o coração, que possam deixar que o Espírito Santo do Senhor transforme os seus conceitos, sua maneira de pensar, de ver, para que possam ter vida no Senhor. Abençoa, Pai, estas pessoas, abençoa este país, abençoa, Senhor, esta cidade na qual eu resido. Abençoa, Senhor, a nossa nação, abençoa as nossas autoridades, dando-lhes discernimento, sabedoria e temor, acima de tudo, temor ao Senhor. Deus, repreende, ó Deus, todas as hostes espirituais da maldade que atua neste mundo para complicar ainda mais o que já está difícil na vida das pessoas. Tende misericórdia, Senhor, daqueles que não te conhecem e conceda-lhes a graça de abrir os olhos, de abrir o coração para se render a Ti, para viver contigo, para ter vida no Senhor. Em nome de Jesus, esteja conosco, pois assim oramos e agradecemos. Amém. Meu amado, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça compreender os desígnios da vida, que você não ande mais como um cego, sem saber para onde vai, que você tenha pura convicção de quem você é e para onde você vai e com quem você anda, quem está te conduzindo. E eu não falo de vida material, mas falo de vida espiritual. Quem está conduzindo você, isto é, conduzindo os seus ideais, o seu intelecto, o seu psicológico, sua vida espiritual num todo. Quem está te conduzindo nesse aspecto? Reflita um pouco. Nós estamos em um mundo um mundo de constantes perigos que nos rodeiam e nos ameaçam. Eu não estou falando isso simplesmente por circunstâncias do momento. Estou falando porque sei que é uma realidade constante, sempre foi. O mundo em que vivemos é uma ameaça constante.
estamos sempre cercados de maldade, de coisas que estão sempre às espreitas, procurando atrapalhar, destruir vida de pessoas. Então não há outra proteção melhor além da presença do Senhor, da direção do Senhor em sua vida. Portanto, acompanhe comigo esse cântico, esse belo hino do nosso cantor cristão, que é o de número 119, Abrigo Perfeito. Você quer um abrigo perfeito para a sua alma? Jesus pode abrigar sua alma, pode abrigar seus conceitos, lhe dar segurança. Ninguém pode deturpar os seus conceitos quando Jesus é o teu abrigo. Acredite nisso e louve ao Senhor comigo. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho, pois, toda a proteção. Vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Guardará, o meu Deus me guardará. Os perigos que me cercam muitos são, fortes tentações assaltar-me vêm, mortes infernais formadas sempre estão, combatendo todo o bem. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. O meu Deus me guarda, o meu Deus não me abandonará, porém, onde o mal puder tende a atacar, ele me protege como lhe convém. Nunca irei desanimar. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Guardado estou andando em seu amor, abrigado em seu divinal poder. Sim, prossigo vitorioso e sem pavor, por não ter o que temer. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Guardará, o meu Deus me guardará. Se o Senhor guardar sua vida, nada poderá roubá-lo das mãos do Senhor, nada poderá atrapalhar você. Mesmo que alguns empecilhos surjam, mesmo que algumas coisas venham a acontecer, o Senhor jamais te abandonará, Ele te guardará sempre. Creia nisso. Ouça sempre a voz de Jesus quando falar com você e deixe que Ele te conduza, pois Ele sofreu por você. Portanto, Ele tem toda a autoridade, todo o poder para te resgatar e te proteger de todo mal. Confie. Escute mais esse cântico, esse belo hino, 384, a voz de Jesus.
meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que lhe ouvi dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri por cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas que eu tão triste, humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que lhe ouvi dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que lhe ouvi dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Não existe nenhum sacrifício maior do que o sacrifício de Jesus por nós. Desde o início da perdição do homem, que o Senhor tratou de providenciar um meio de salvar a humanidade. Nós já conhecemos a história. Se formos até Gênesis, vamos constatar, né, os primeiros momentos em que o pecado entra na vida do homem, mas que o Senhor, já ali mesmo no capítulo 3 de Gênesis, o Senhor já faz promessa de que salvaria o homem dessa perdição otorgada por conta do pecado. E desde então, a humanidade sofre. Desde então, as consequências do pecado trazem destruição, desespero, tormento à humanidade. Muito embora nem todos creiam dessa forma. Tem muita gente que não crê na palavra de Deus. Tem muita gente que não crê em Deus. Mas esta é a verdade. O homem perdido tem no Senhor a salvação. Sabemos que durante um período de 430 anos, o povo escolhido por Deus, é lógico, depois de todo aquele início da corrupção, da corrupção da humanidade, e Deus desfazendo toda a humanidade através do dilúvio, não é? Conforme está lá em Gênesis capítulo 6 a 7. E Noé sai da arca e ele, juntamente com os seus filhos,
mais uma vez povoou a terra e a terra se enche de pessoas mais uma vez, e só que infelizmente o pecado não foi extinto. O pecado continuou a dominar o coração, as intenções do homem. Muito embora hoje eu não vá falar de pecado, mas só para a gente ter uma noção do que nós vamos falar, como que tudo começou, o que deu base ao que eu vou falar hoje sobre um tema muito interessante, que é a diferença entre a intimidade e a mera sensação de conhecer a Deus. Você conhece a Deus? Ou simplesmente você pensa que conhece, você tem uma ideia de que conhece a Deus? Então aquele povo continuou em pecado e Deus, de alguma forma, no seu grande amor, que não tem explicação para o amor de Deus, faz um pacto com um homem chamado Abraão, isso depois da talvez 10ª ou 11ª geração de Noé, e promete em Abraão abençoar todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12. Pois bem, sabemos que Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, e Jacó teve 12 filhos. Desses 12 filhos formaram 12 tribos, e dessas 12 tribos, uma delas, a tribo de Judá, muitas gerações depois, que não me lembro agora, vem Jesus, o Salvador da humanidade. Mas, antes de que tudo isso acontecesse, esse povo escolhido por Deus, que já eram os filhos de Jacó, foram para o Egito por consequências de fome na terra. E lá, durante 30 anos, eles viveram em paz com o faraó. Mas ao terminar esses 30 anos, e já não existir mais o faraó, que antes era amigo de José, um dos filhos de Jacó, que tinha ido para o Egito como escravo, vendido pelos irmãos, isso é outra história. Esse faraó não conhecia José, nem tampouco o seu povo, sabia que era o povo hebreu, que não era o povo deles, então começou a escravizar esse povo por medo, porque eles cresciam muito. Então escravizaram este povo durante 400 anos. E depois de 400 anos o Senhor levanta um homem que foi criado no palácio, chamado Moisés, sendo filho de hebreus, porém, na ocasião de criança, o faraó tinha dado ordem para executar todas as crianças que nascessem. Moisés foi escondido, foi guardado até o 3º mês, e não podendo mais guardar, sua mãe teve que jogá-lo em um cesto dentro do rio. A filha do faraó o pegou e criou como filho adotivo. E José, então, foi criado como, Moisés foi criado como um príncipe dos faraó. Certamente seria herdeiro do trono, mas Deus tinha um plano na vida de Moisés, libertar o seu povo da escravidão. Então Moisés, em ocasião já homem, ele vê um egípcio maltratando um dos seus irmãos hebreus. E ele não consegue se conter diante da maldade e, infelizmente, ele resolve fazer justiça com as próprias mãos e mata o egípcio. O faraó toma conhecimento e procura matá-lo, e ele tem que fugir. E a Bíblia diz que ele foge no deserto e encontra-se com o povo de Midian, com Jetro, que veio a ser o seu sogro, e segundo a Escritura ele era sacerdote do Senhor. Para quem não conhece, Jetro era de Midian, e Midian era dos Midianitas. Midianitas veio de Midian, um dos filhos de Abraão com Ketura, não com Sara, porque depois da morte de Sara, Abraão casou novamente e teve mais alguns filhos. E entre esses teve um que chamava-se Midian, e esse constituiu um povo para si, de onde vêm os Midianitas. E Midian foi o lugar onde Moisés se escondeu durante 40 anos. E depois dos 40 anos, o Senhor o levou de volta ao Egito para libertar o seu povo da escravidão. Que missão dura, que missão difícil.
Então Moisés, depois de muita relutância, ele entende o propósito de Deus e assim ele vai então atender a ordem que o Senhor lhe dá. Muito embora ele não estivesse compreendendo ainda, porque Moisés ainda não conhecia Deus, conforme ele passou a conhecer depois que começou a andar com o Senhor. Por isso o tema escolhido, a grande diferença, ou melhor, a diferença entre a intimidade e a mera sensação de conhecer Deus. Aquele povo hebreu, eles tinham uma história de que conheciam Deus, porque foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Deus de seus pais. E eles tinham em mente, eles tinham na história o conhecimento de Deus, mas eles estavam escravizados há 400 anos, sofrendo, e as pessoas quando estão muito afligidas, muito amarguradas, elas perdem um pouco até da razão. E passa a desacreditar que exista alguém justo, que exista algo melhor, já que tudo é sofrimento. É claro que eles clamavam, e Deus disse para Moisés que ele ouviu o clamor do povo. Se você abrir a Bíblia lá em Êxodo capítulo 3, você vai ver Deus falando com Moisés essas coisas. Quando Deus aparece a Moisés numa sarça ardente, momento em que ele cuidava do rebanho do seu sogro, e Deus fala com ele: eu tenho visto o sofrimento do meu povo e tenho ouvido os seus clamores, e por isso vim a ti, para te enviar até o faraó e dizer: deixa meu povo ir. Moisés com certeza temeu. Aí muita gente critica: poxa, Moisés diante de Deus e quis duvidar, não quis atender a ordem de Deus. Se fosse você, se fosse a mim ou a você, você teria coragem de enfrentar a potência do mundo? Porque o Egito era a potência mundial na época de Moisés. Era o faraó, era o homem considerado para os humanos um deus, que dava uma ordem ai de quem contrariasse. E agora Moisés é designado a enfrentar este homem sozinho. Então Moisés questiona como homem. Deus, então, para tentar diminuir a tensão de Moisés, promete enviar Arão, seu irmão, com ele. Mas quem era Arão? Era um escravo do faraó. Que autoridade ele tinha para falar com o faraó? Mas quando Deus determina, meu amigo, meu irmão, as coisas acontecem. Não há nada que impeça a ação do Senhor. E Moisés então atende a ordem do Senhor, encontra-se com Arão, conversa com os anciãos do seu povo, que eram os mais idosos, os mais experientes, diz que Deus o chamou, Deus veio até ele no deserto e enviou-o para libertá-lo das mãos do faraó, do Egito, da escravidão. Depois de muita relutância, depois de o Senhor destruir praticamente o Egito com as 10 pragas, que todos conhecem, Moisés então consegue sair com o povo do Egito. E o povo anda pelo deserto e o Senhor os protege. Durante o dia, a Bíblia diz que uma coluna de nuvem os cercava, os protegia do calor. E durante a noite, uma coluna de fogo também os protegia, ele guiava para que eles andassem dia e noite. Pois Deus já tinha colocado no coração do faraó que ele iria endurecer o coração e iria perseguir Israel mais uma vez. E como Deus não traz ninguém enganado acerca do que vai fazer, Deus diz isso para Moisés. Deus fala a Moisés que eles deveriam ir até a beira do mar, até as margens do mar, até a praia do mar, e se acampar ali, porque ele iria endurecer o coração do faraó e esse iria perseguir Israel. E o Senhor ia usar essa ocasião para mostrar ao faraó e ao Egito que ele era o único Deus soberano sobre todas as coisas, já que todos viam o faraó como Deus. Imagina a situação. Já não basta tudo que Moisés passou
para tirar o povo do Egito, e agora Deus diz que Moisés vá até as margens do mar e fique lá, porque Faraó vai perseguir vocês. E daí, e agora? Como é que ele iria atravessar aquele mar? Com o exército do Faraó atrás dele. Imagina como este homem ficaria. Se fosse eu, se fosse você, não entraríamos em desespero? Mas Moisés, diante de tudo que já tinha visto do Senhor, já começara a conhecer o Senhor. E a gente vai para o texto, enfim. Êxodo capítulo 14. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas que se voltem e acampem-se diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, em frente a Baal-Zefon. Acampareis ali, ou acampareis lá, junto ao mar. Então o faraó dirá sobre os israelitas: Eles estão vagando sem rumo na terra, presos pelo deserto. Endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, o coração do faraó e de seus subordinados mudou em relação ao povo, e disseram: Que foi que fizemos? Permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir. Então o faraó aprontou seu carro e levou consigo suas tropas. Levou também 600 carros de elite, junto com todos os carros do Egito, cada um com o seu capitão. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, mas os israelitas saíam de punho erguido. Saíam de punho erguido. Os egípcios, com todos os cavalos e carros do faraó, com seus cavaleiros e o seu exército, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote. Ou Pi-Hairote, é um nome difícil, mas é isso mesmo. Em frente a Baal-Zefon. Enquanto o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios que os egípcios marchavam atrás deles. Então os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. Disse a Moisés, os israelitas, disseram a Moisés: Foi por falta de sepulcro no Egito que nos tirasses de lá para morrermos nesse deserto? Que fizeste conosco, tirando-nos do Egito? Por acaso não foi isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos servir aos egípcios, pois teria sido melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temas, acalmai-vos, vede o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes. O Senhor guerreará por vós. Por isso, acalmai-vos. Dando uma pausa aqui, para a gente não perder de vista aqui essa situação em que o povo que presenciaram, ou melhor, o povo que presenciou todas as maravilhas do Senhor no deserto, ou melhor, no Egito, as 10 pragas, o poder de Deus sendo manifesto através dos egípcios, livrando eles de todas elas. E vendo, sendo seguido por uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Que ser humano pode contemplar um negócio desse e achar que ainda está abandonado e não ter fé? Isto é tipicamente de pessoas que não sabem
o que está acontecendo? Aqui está um povo que passou por tudo isso, mas diante da primeira dificuldade, logo após sair da escravidão, do sofrimento, começa a questionar se Deus de fato estava com eles ou não, se Deus de fato tinha tirado eles ou não do Egito. Então começam a encurralar o Moisés, o seu líder, que Deus escolheu para o libertá-los. A ponto de dizer, seria melhor que tivéssemos deixado morrer no Egito, até porque nós te pedimos isso. Então por que nos trouxeste a este lugar, para morrer aqui neste deserto? Olha, gente, quanta ingratidão e quanta cegueira deste povo. Imagine para um homem que recebeu de Deus a incumbência de liderar uma nação, um povo, e esse povo então se vira para ele com essa atitude e o recusa. E diz que ele está lhes guiando para a destruição. Muito complicado, não? Pois é, Moisés passou por isso. Por isso que eu sempre digo, esses meus quase 7 anos diante de igreja, eu tenho dito sempre, se qualquer pastor que quer saber como lidar com pessoas e o peso de lidar com o ser humano como um pastor, não tem seminário melhor do que o exemplo de Moisés. Porque é duro, mas é a realidade. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Mas quero enfatizar o fato de conhecer ou não conhecer o Senhor. A grande diferença entre a intimidade com Deus, porque intimidade quer dizer que você conhece pessoalmente. Então você tem intimidade quando você conhece profundamente alguém. Mas quando você tem a sensação de que conhece alguém, você está sempre desconfiado com aquela pessoa. Porque aquela pessoa não te inspira total confiança, você não tem intimidade com ela, você não tem liberdade com ela, então você não conhece. Se você não conhece, então você não vai confiar. Moisés já conhecia mais do que o povo. E por isso ele diz ao povo, não temas. Não temas porque esse exército que vocês estão vendo hoje de egípcio, vocês não verão nunca mais. Porque o Senhor guerreará por vós. Moisés já sabia do que Deus era capaz. E por isso, então, ele traz a consciência do povo, que devessem confiar e não perder as esperanças, não se apavorarem diante da primeira dificuldade. Porque confiar em Deus, quando tudo está a nosso favor, é muito bom, é muito fácil. Mas quando as coisas estão turva, o que fazer? E olha, eu quero lhe dizer uma coisa muito importante. Que você precisa, eu e você precisamos ter em mente, precisamos aprender. Quando estamos sob os cuidados do Senhor, não há o que temermos. Nós precisamos guardar isso. Quando estamos sob os cuidados do Senhor, não há o que temermos, mesmo que contemplemos o mal diante de nós, a destruição diante de nós, mesmo que os nossos olhos possam ver o perigo à nossa frente, ao nosso redor. Mas se nós conhecemos o Senhor e sabemos que estamos sob os seus cuidados, não temos que perder o equilíbrio, não temos que ficar desesperados. Temos que acreditar, confiar de que o Senhor irá nos proteger. Isto era um fato de que Israel ainda não sabia. Um outro ponto importante aqui para a gente. Quando se tem consciência de quem é Deus e do que Ele pode fazer ou é capaz de fazer, a iminente ameaça de destruição é vista, no caso, como oportunidade. Oportunidade de quê?
de estar mais próximo de Deus e estreitar o nosso relacionamento com Ele. Entendeu? Quando nós temos plena convicção de que conhecemos a Deus, aquilo que parece uma ameaça para a gente torna-se uma oportunidade para estarmos mais próximos dele e conhecer ainda mais o seu poder, para que a nossa confiança nele se fortaleça. O Senhor não levou Israel à beira do mar simplesmente para deixá-los apavorados, não. O Senhor os levou à beira do mar para que eles soubessem quem de fato era Deus. O povo precisava saber disso. Daí, meu amigo, você entende porque muitas das vezes Deus permite que você veja o mundo desabando ao seu redor. Muitas das vezes Deus permite que você até entre em meio ao fogo. Mas mesmo em meio ao fogo, Ele não permite que o fogo te queime. Porque se Ele prometeu te proteger, Ele vai te proteger. Lembra do cântico? Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Ele guarda de verdade. Não tema. Acredite que cada momento da sua vida é uma oportunidade de crescimento, seja ele bom ou ruim. Nada é desperdiçado quando se conhece a Deus. Nenhum momento da nossa vida é inútil. Só de sofrimento, é só de tormenta, é só de coisa ruim. Se quando nós conhecemos a Deus, tudo tem um propósito. Israel estava em desespero, achando que ia ser massacrado pelo faraó e o seu exército, porque estava diante do mar. Como passar? Mas o Senhor, através de Moisés, diz: não temas, porque o exército dos egípcios que vocês hoje estão vendo, vocês não verão nunca mais. Isso é o que Deus faz quando Ele escolhe você para cuidar de você. Você precisa confiar. O nosso caminhar com Deus, às vezes, Ele nos permite ver o perigo bem perto, para que saibamos que sempre o seu poder está ao nosso lado. Quando nós caminhamos com Deus, mesmo sendo dele, ele às vezes nos permite ver o perigo de perto, para que a gente possa saber, conhecer o seu poder. Lembre-se do Salmo 23, no versículo 4. Ainda que eu tiver que passar pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me tranquiliza. A morte pode estar do nosso lado, mas se o Senhor está conosco, não existe morte. Porque a morte dos que estão no Senhor, mesmo que venha acontecer, é apenas física. Não esqueça disso. É apenas física. E se nós continuarmos lendo aqui, eu não vou mais ler por questão de tempo, mas se nós continuarmos lendo aqui, nós veremos que, em face da proximidade de Israel, ou melhor, do exército de Faraó, em relação a Israel, Deus põe dificuldade no exército de Faraó, ele trava as rodas do carro, a coluna de nuvem que estava diante do Faraó, diante de Israel, ela recua para trás, fazendo divisão entre Israel e os egípcios, de maneira que os egípcios não podiam passar, era escuridão para eles. E os carros, depois que o Senhor abriu o mar, mediante o clamor do povo reclamando, e Moisés fala com Deus, Deus diz: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E pede que ele toque nas águas. E a Bíblia diz que durante toda aquela noite um vento forte soprou. E aquele vento enviado por Deus abriu o mar, de maneira que se tornou em uma estrada,
para que o povo passasse. O povo passou, e assim que os egípcios entraram atrás para perseguir Israel, que estavam todos no meio do mar, o Senhor faz com que as águas retornem à sua forma de antes. E todos são engolidos pelas águas. E daí para frente você já sabe a história. O povo de Israel sai do outro lado alegres e contentes, cantando, louvando a Deus, juntamente com Moisés, Miriam e as outras mulheres, porque Deus provara para eles que estava de fato com eles e que não existe poder que supere o poder de Deus. E que quando Ele promete estar com você, você pode confiar, porque Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Então aprenda a confiar em Deus e deseje conhecer verdadeiramente o Senhor. Porque se você conhece Deus de verdade e não apenas ter uma sensação de que conhece, você não se intimidará diante das circunstâncias, diante dos desafios que a vida pode te trazer. Porque viver neste mundo é um desafio constante. Nunca ouvi dizer que foi fácil para ninguém. Alguém pode até ter a ilusão de dizer que foi fácil para Abraão, foi fácil para Moisés. Olha aqui, foi fácil para Moisés? Não foi. Foi fácil para Abraão? Nunca. Foi fácil para Isaac? Nunca. Para Jacó? Muito menos. Quem conhece a história de José sabe que José foi o governador do Egito. Mas muitos não sabem o que ele passou antes de se tornar o governador do Egito. E porque Deus permitiu. Deus tinha um propósito na vida dele e levou a esse propósito. Os problemas que o cercaram não impediu dele chegar aonde Deus designou que ele chegasse. Mesmo assim, meu amigo, meu irmão, é comigo e com você. Creia no Senhor. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.